Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou gravar um carro muito interessante que até pouco tempo atrás eu jamais esperaria gravar por falta de vontade minha mesmo. No meu canal eu gravo carros que me agradam e não carros no geral. E esse começou a me agradar depois que eu comecei a conhecer algumas informações sobre ele. É de um amigo meu. E ele tem também um C4 2.0 que bebe pra caralho, segundo ele tá fazendo 5 ponto alguma coisa, é isso? Isso aí. E esse carro em contrapartida tá com um consumo excelente. Como que tá o consumo? Fala aí. Tá fazendo 8,5, 8,5, 9 no álcool na cidade. na cidade. E chegou a fazer 20 que você tinha mostrado na estrada. Andando a Na quanto mais ou menos? Na gasolina, claro. Andando a 100 por hora. 100 por hora. Então assim, a razoabilidade dele nessa questão me chamou a atenção. E por isso eu resolvi gravar, fui buscar mais informações evidentemente para trazer um conteúdo um pouquinho mais completo para vocês. Esse carro na verdade, ele chegou em 2004 no Japão. Esse brasileiro vem do México, começou a vir em 2007 com o modelo 2008 aqui no Brasil. Numa época que os rivais dele tinham mais ou menos um nível de design parecido. Ainda não tinham carros com vincos tão pronunciados como os de 2010 em diante. Então na época ele estava mais ou menos sintonizado. Eu não gosto do design dele, porém é um carro muito... a parte do consumo dele é honesto. Preço de peça eu vou falar no final que eu puxei. E tem uma coisa interessante, ele tem 6 marchas. É raro hoje em dia você ver carros de câmbio manual nessa faixa de preço com 6 marchas. E esse carro tem 6 marchas. Ele tem um motor 1.8, 16 válvulas. Esse aqui já é o Flex. No começo veio só a gasolina com 124 cavalos de potência máxima a 5.200, 16 válvulas, um motor moderno, todo de alumínio com comando variável na admissão. 5.200 está bem baixo. O torque máximo dele de 17,5 kgfm vinha a 4.200, porém 90% dele já estava disponível a 2.400 RPM. Convertendo isso para a potência, que é o que faz o carro andar, dá mais ou menos 60 cavalos, ou seja, ele tem a 60 cavalos a 2.400 RPM. Mais ou menos igual ao meu Corsa 1.0 a 6.000 RPM. Meu Corsa 6.000 está igual esse carro 2.400 RPM. Para a categoria 1.8, tá ok. Não é lá grande coisa, mas tá ok. E tem uma coisa interessante também. Essas 6 marchas, a sexta não é overdrive, a sexta é mais ou menos equivalente à quinta de Astra, quinta de Focus. Então ele acaba tendo as relações meio trepadas, mais próximas. E isso acaba dando uma performance bastante interessante para ele. Uma performance que os 125 cavalos de potência máxima não fazem supor. Você vê na ficha técnica e acha que ele anda menos do que ele anda de verdade. Depois, quando virou Flex, ganhou 1 cavalo, foi para 120, tinha 124, foi para 125 cavalos na gasolina e 126 no álcool, e o torque se manteve o mesmo. Bom, o entre-eixos dele é de 2,60 m, ele não usa a plataforma do Megane, conforme algumas pessoas imaginam, ele usa uma plataforma mais simples do Clio de terceira geração, porém com entre-eixos alongado. O espaço interno dele é maior que de Focus, de Vectra, de Astra, de vários médios, todos os médios que eu já vi. Esse é o que tem. O próprio i30, que é espaçoso, me parece que o espaço aqui é menor do que o do i30. Então o espaço interno dele é muito grande. Ele é aparentemente ele é um pouco estreito, mas é na aparência mesmo. Tem uma largura normal, é um pouco alto. Na época que saiu, muita gente ligava ele ao design do 307, falavam que era o 307 japonês, porque algumas coisas lembram um pouco o 307, mas ele é um carro muito espaçoso por dentro. São 2 versões, essa aqui é a mais simples, não tem freios ABS, mas tem airbag. A topo de linha tem freios ABS, todas elas tem tambor atrás, nenhuma delas tem disco aqui no Brasil. A suspensão dela é eixo de torção naturalmente, na frente é McPherson, como todo mundo já sabe, com subchassi, obviamente, porém ele tem barra estabilizadora na frente e atrás também. Bom, agora eu vou mostrar o interior dele. É interessante porque é bem agradável o toque, é fofinho, apesar de eu achar uma frescura ficar fazendo isso, mas eu vou fazer porque todo mundo faz. Tem um veludo aqui, o painel não é. O veludo aqui do banco é um veludo bem legal. É difícil mensurar isso, né, no vídeo, mas é confortável, eu gosto. A versão SL, que é acima dessa, essa aqui é a básica e tem a SL que é acima, só tem 2. Tem os comandos no volante também. O rádio dele é original, ele só tem MP3 e tem entrada auxiliar.
Tem um porta-trecos bem profundo aqui. Tem o porta-luvas. Tem o airbag duplo. O SL também tem um teto solar. Aqui é um porta-óculos. Ô Gustavo, é o Antouch só no vidro do motorista, né? Aqui tem regulagem do encosto e de altura do banco. Tem luz aqui na frente, aqui atrás. O Emílio fica chateado porque não tem o apoio traseiro central e também não tem o cinto traseiro central de 3 pontos. Isso aqui é o porta-malas dele. A média do segmento, hatch não é muito grande, mas é isso. Aqui é ele tem aqui a borracha também, 2 borrachas, essa da porta inteira e essa interna aqui também. Esse aqui é o painel dele. Comparando com o C4, cara. O painel. Aqui fica a porta OBD, aqui é o retrovisor elétrico. Tem o porta-copos aqui. Roda de liga leve. No SL veio roda de 16 polegadas, né, Gustavo? Nas últimas safras. Que depois ele teve um facelift no 2009 que mudou a grade. Mudou a grade, virou flex. E a versão SL passou a contar com rodas de 16 polegadas. Pera aí. Ó, isso aqui é para mudar a octanagem da gasolina, tá? É igual do Corsa EFI, tá? Para 95 ROM. Não é zoeira, esse aqui é para do tanquinho de partida frio. Abre aí, mano. Esse aqui é o motor dele, da mesma família do 2.0 do Sentra, né, Gustavo? Isso. A admissão dele, ó, bem direcionada. Olha que legal. Aí o iluminado vai, tira isso aqui e põe aquele filtro cônico, pegando o ar do cofre. É uma maravilha mesmo. Legal isso aí. Lembra um pouco do i30, ele tem uma admissão aqui também, um duto. Legal, cara. Acelerador eletrônico, fazer o key, né? Bom, pessoal, uma coisa que eu acho muito interessante e que eu vou falar agora é a questão de preço de peça. Ele, por um lado, tem essa honestidade de ser um carro com consumo muito bom, consumo muito baixo. Mecânica mais ou menos simples, mas a parte de peças é caro. É caro e eu peguei alguns preços na concessionária aqui de Jundiaí e também em autopeças. Eu vou passar para vocês agora. Eu tô com uma colinha aqui, que é muita coisa. Então vamos lá. Disco, o par, na autopeças 390, na Nissan 516, 32% a mais na concessionária. Par de pastilhas de freio, 96 na autopeças, 273 na concessionária, 184% a mais. Jogo de velas, velas de Iridium, tanto obviamente eu contei a mesma vela na autopeças também. O jogo 360 na autopeças, 480 na concessionária, aumento de 33%. Correia PolyV, ele usa corrente de comando, é a correia de acessórios. PolyV, R$ 41 na autopeças, 312 na concessionária, 661%. Filtro de óleo, 24 na autopeças, 60 na concessionária, 150% a mais. Filtro de ar, 52 na autopeça, 54 na concessionária, mesmo preço aí, 4% a mais só. Óleo, aí o óleo eu vou falar para vocês, mas não use como referência porque muda a marca, etc. Eu contei o 530 SN, que é o que no manual pede, mais barato o Lubrax Valora, que é um excelente óleo, R$ 25 na autopeças. Na Nissan, R$ 60, não sei quem que fornece. Você sabe, Gustavo, quem que fornece? Shell. Bom, aí vocês cotem, quem quiser cote um Shell aí para que fique exatamente igual, mas para mim, sendo da mesma viscosidade e a tendência de especificação, boa. R$ 60 aí, 140% a mais. Agora as peças que eu vou passar não tinha autopeça, só na concessionária, então é preço de concessionária. Amortecedores dianteiros, o par 1.300, coxim superior, coxim do amortecedor, não é coxim do motor. 1.010 o par de coxim, R$ 1.010 o par de coxim. Rolamento, o par, rolamento do amortecedor, o par da suspensão dianteira, 644. Batente do amortecedor, haste, o par 366. Embreagem, o disco de embreagem 270, o platô de embreagem 360, atuador do câmbio R$ 768.
amortecedor traseiro, o par, R$ 2.056. Patente haste par traseiro, R$ 570. À vista, 10% de desconto. Bom, amigos, vamos fazer um test drive aqui. O que saía muito na imprensa na época que ele chegou aqui no Brasil é que a suspensão dele, ela era mais ou menos parecida com a do 307, e além da aparência em si, né? Que é bem o meio termo mesmo. Não muito confortável, não muito duro. Mais pro duro do que pro confortável, na verdade. Eu já tinha dirigido antes esse carro e a impressão que eu tenho é que ele é mais pro durinho um pouquinho. Não sei se é o que o Gustavo acha. O Gustavo tem um C4. Qual que é a sua opinião? Isso aqui é mais confortável. É mais confortável que o C4? Bem mais. Então, o C4 é mais duro que ele, então. Eu achei ele Ele é mais confortável que o Focus, mas eu achei ele um pouquinho durinho. O meu Corsinha MPFI é um pouco mais confortável. Confortável porque dizem maciez, obviamente. Os caqueiros do Corsa. Isso aí maciez de suspensão, na verdade, que é o que eu tô falando. Desce de... Vou fazer um slalom aqui do Carlos Cunha. Isso aqui é só para ver como tá a resposta da direção dele. Ela não é tão direta assim. Eu já vi médios com direção mais direta. O i30 tem a direção mais direta, por exemplo. Aliás, esse carro que o i30 não tem direção mais direta, né? Nossa, Gustavo, é absurdamente direta a direção do i30. Eu dirigi a 335, eu acho o i30 mais direto que ela. Bem direto. Aqui pode cortar que demora o semáforo. Passou um Abriu. Aquele... sei lá, como é. É legal esse carro aqui, porque a potência máxima dele vem a 5.200 RPM, apesar de ele ser 16 válvulas, igual o meu Corsa de primeira geração, o Corsa C de primeira geração, com 102 cavalos, 8 válvulas, motor antigo, também vem a 5.200. Só assim, pô, mas podia vir mais potência e depois. Tudo bem, mas até nesse giro, ninguém pega ele. Ele tem uma disponibilidade de potência boa na cidade, aliado ao câmbio curto, nossa, fica com uma saída ali de qualquer 2.0, até os 120 km por hora, entendeu? Ele anda mais do que a potência faz supor. Novamente tô dizendo isso porque é verdade. Então, na cidade você consegue ter uma performance similar de qualquer 2.0 andando de boinha ali na maciota. Se é que vocês me entendem. A sexta marcha dele, mais ou menos, ali a 120 km por hora, vai dar 3.500 RPM, mais ou menos. É isso, Gustavo? Isso mesmo. Fiz a lição de casa! O que é um pouco mais do que alguma... É similar ao i30, por exemplo, que é um câmbio um pouco curto. A quinta do i30, né? Você pegar Focus, aí já é 3.000, 3.100. Mas você pegar C4... O C4 é mais ou menos isso também, né, Gustavo? É 3.500, assim. 3.500 mais ou menos. Olha o manco aí, ó, passa do lado aí. É 3.500. Em quinta 120. Então, mesmo a sexta ainda é uma relação um pouco curta. Isso atrapalha um pouco o consumo na rodovia, que ainda assim é excelente, mas em contrapartida dá mais performance pro carro em geral. É que eu nunca vi, mas em track day deve ser interessante esse carro com uma suspensão um pouquinho mais dura. Porque o câmbio dele trepado ajuda muito. Ele vai estar sempre numa faixa próxima ali do pico de potência. Eu queria ver inclusive a curva de potência dele, pra ter uma ideia. Ele gira até 6.400, é a mesma coisa do meu Corsa até. O pico 5.200 e vai até 6.400, ou seja, 1.200 a mais. Eu acho que é o que mais permite explorar a potência dele da categoria. Eu não conheço nenhum outro médio que avance tanto assim o giro depois do pico de potência. Hoje em dia a gente vê carros com uma potência específica tão alta, o pico ele vem a 6.500 e o carro passa a marcha a 6.500, igual o Fox Power Shift, por exemplo. Então você acaba tendo a potência máxima alta, mas a potência média útil que você usa não é tão alta assim.
Esse carro que você consegue explorar muito bem toda a performance que o motor dele proporciona. Lembrando que ele só tem variador na admissão, escape ele não tem. Tá fazendo 8.3 aqui no álcool, eu não filmei, mas a gente pisou bastante aqui. Tá até com um consumo bem legal. Dá pra sentir que o centro de gravidade dele é um pouquinho alto. Eu que já dirigi vários, acho que todos os médios, é um pouquinho alto. É totalmente aceitável também. A gente que é mais ligado nesse mundo que vai reparar nisso, mas boa parte do público não tá muito preocupado com isso. A posição de dirigir dele é alta, mas talvez seja regular. Eu não regulei em altura, só em profundidade o assento, mas é bem altinho, assim. Ô Gustavo, você que anda nos dois, o C4, a posição de dirigir, você acha que é mais baixa que o Tito? Muito mais. É, né? Isso aqui parece uma minivan. É alto mesmo. Tanto externamente quanto internamente. Exatamente. Dá essa aparência aí. O filhote da Livina. Então. Que é o mesmo carro, né? O Gustavo tava bem falando, a Livina é o mesmo carro. A parte mecânica é a mesma coisa, né? Só que o Livina teve 1.6, né, Gustavo? Isso. Nós estamos em 3 Gustavos aqui. Tô perdido. Tem o Gustavo Carage, do carro de garagem. Tem o Gustavo Segatini, um amigo meu dono desse carro aqui. E eu, Gustavo Germano. 3 Gustavos aqui. No encontro o carro de garagem teve em janeiro, tinha 5 Gustavos, tinha mais 2 Gustavos. Nossa, É incrível. tô derretendo aqui, velho. Também. Bom, tem alguma coisa que eu não falei que você gostaria de acrescentar, Gustavo? Basicamente isso. Então pode parar então. Aliás, não, uma coisinha, que a gente falou do freio, eu acabei esquecendo de falar. A impressão que eu tenho do freio dele, em relação a outros médicos que eu já dirigi, é mais ou menos. O freio ele não está com a manutenção em dia, segundo o Gustavo, né? Isso vai influenciar. Mas o freio é mais ou menos seria equivalente a 1,30 para mim. É um pouquinho melhor que o Focus, bem melhor que a Astra e Vectra, pior que o meu Corsa, que é o carro com o melhor freio dos populares que eu já dirigi na vida. Entendeu? Então o freio dele é difícil mensurar, né? Somente medindo em métodos a desaceleração que daria para mensurar isso para vocês. Mas o que eu posso falar de sensibilidade é isso, é um freio mais ou menos. Ele não é muito bom, não é o melhor, mas também não é o pior que eu já dirigi. Essa é a chave dele. Ele sobe o vidro na chave não, né? Não, esse não. É só tranca, mas tem que ir lá e subir. Bom pessoal, de modo geral, eu posso dizer que ele é um carro bem neutro, dentro da categoria de médio. Seria um carro mais neutro, talvez sem sal até um pouco, mas tem essa parte do consumo que é bem legal. É um carro que quebra pouco, a manutenção dele é cara, mas quebra pouco. Eu resolvi gravar ele por causa dessa parte do consumo, que eu acho muito interessante e que fez o meu amigo comprar, apesar de não ter uma aparência muito boa. Então fica esse, na minha opinião, né? E na sua também eu acho. Fica esse relato meu, talvez um não tão rodado assim, que vai demorar para dar manutenção. Esse consumo muito bom deles faça ser uma boa escolha. Né? Porque ele chegou, como vinha do México, ele tinha um dos preços mais baixos da categoria. Então, com esse preço muito baixo, se reflete hoje o preço de usados também. É um carro muito barato pelo ano dele comparado com outros médios. Um pouco rodado, que vai demorar para dar manutenção, é uma boa opção se você ponderar nessa questão de consumo e não ligar muito para a aparência. É isso, pessoal. Valeu, obrigado, até mais.